Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Continuidade e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Verifique se a função abaixo é contínua no seu domínio. A função é f de x igual a módulo de x menos 1 menos módulo de x mais 1 sobre x mais 1 para x diferente de menos 1. E f de x igual a menos 1 quando x é igual a menos 1. Então, pela definição da função, vocês já observam que o domínio da minha função é exatamente todo o conjunto dos reais, porque aqui nós temos uma parte da função que é definida para x diferente de menos 1 e aqui para x igual a menos 1. Então, ela abarca todo o conjunto dos reais, ok? Então, para a gente estudar a continuidade dessa função f de x, nós precisamos primeiro reescrever essa função, eliminando esses módulos aqui da sua definição. Então, para isso, vamos reescrever esses módulos usando a definição de módulo. Então, módulo de x menos 1, a gente sabe que é x menos 1, quando x menos 1 é maior ou igual a zero, e é menos x menos 1, quando x menos 1 é menor que zero. Bom, e aí x menos 1 é maior que zero quando x for maior ou igual a 1, e x menos 1 é menor que zero quando x for menor que 1. Bom, agora vamos reescrever a função x módulo de x mais 1, que é a segunda parte aqui do meu numerador, tá? Bom, isso é x mais 1 para x mais 1 maior ou igual a zero e menos x mais 1 para x mais 1 menor que zero. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho x maior ou igual a menos 1 e no segundo caso nós temos x menor que menos 1. Ok? Então, definidos os dois módulos, nós vamos representar isso graficamente. Então, eu tenho módulo de x menos 1, traçar aqui a reta. Então, ele tem uma quebra na definição, precisamente aqui em 1. Então, vou colocar 1 aqui. Então, à direita de 1, ou seja, para x maior ou igual a 1, a função é x menos 1 e à esquerda é menos x menos 1. Agora, a função módulo x mais 1. Então, a função módulo x mais 1 tem uma quebra precisamente em menos 1. Então, menos 1 aqui. E para x maior ou igual a menos 1, ele vale x mais 1. A função é igual a x mais 1. E para x menor que menos 1, é menos x mais 1. Ok, então agora nós estamos interessados em saber quanto é módulo de x menos 1 menos módulo de x mais 1, que é exatamente o que nós temos aqui no numerador, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a reta. Então, nós temos aqui menos 1 e temos aqui 1, ok? Bom, quando eu estou, vou pegar outra cor, quando eu estou aqui, quando x é menor que menos 1, o módulo de x menos 1 é menos x menos 1. Então, vou colocar menos x menos 1. E agora, menos o segundo módulo, ou seja, menos com menos daqui, menos com menos daqui, vai dar mais. Então, mais x mais 1. Depois eu faço essa conta aqui. O segundo intervalo agora, ou seja, de menos 1 até 1. Estou aqui. Então, nesse intervalo, o primeiro módulo vale menos x mais 1. E o segundo intervalo, ou seja, menos, o segundo módulo vai ser x mais 1. No terceiro intervalo, eu vou ter o primeiro módulo é x menos 1 e o segundo módulo é x mais 1.
E agora, fazendo a conta, aqui vai ficar menos x mais 1, né? Esse pedaço aqui, mais x mais 1. Então, esse menos x vai cortar com esse x aqui, vai sobrar 2. Nesse outro intervalo, no segundo intervalo, nós temos menos x mais 1, menos x menos 1. Então, o que vai cortar vai ser este 1 com este menos 1, vai sobrar menos 2x. E no terceiro intervalo, eu vou ter x menos 1, menos x menos 1. E aí, novamente, quem é que vai cortar? Esse x com esse menos x. E menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2, tá? Então, agora que a gente sabe quanto é o numerador, a gente sabe reescrever esse numerador todo aqui, nós vamos agora reescrever essa função. Então, vamos lá, eu vou copiar essa função lá para baixo, para a gente reescrever passo a passo. Ok, nós já copiamos aqui a função, então, nós vamos agora reescrever, tendo em conta o que nós encontramos aqui em cima, reescrevendo o numerador que era dado em módulo, tá ok? Então, em cima, nós temos x menor que menos 1, é o primeiro intervalo aqui. Então, nesse caso, a função numerador vale 2 e o denominador é x mais 1, e a gente não fez nada com ele, portanto, a gente repete. Quando x é menos 1, x é menos 1, quanto é que vale a função? Vale menos 1. Quando x é maior que menos 1 e menor que 1, a função vale menos 2x no numerador, menos 2x no numerador e x mais 1 no denominador, tá ok? E, finalmente, quando x é maior ou igual a 1, que é esse terceiro intervalo, a função vale menos 2 no numerador e x mais 1 no denominador. Pronto, então, o que eu fiz? Eu apenas reescrevi a minha função f de x, tendo em conta as definições de módulo, e aí nós reescrevemos esse numerador em termos de função definida por partes. E agora temos aí... E agora temos aqui a função definida em vários pedaços, em vários intervalos. Vamos observar que no intervalo x menor que menos 1, a função é 2 sobre x mais 1, e essa função, como divisão de duas funções contínuas, ela é contínua nesse intervalo. Nesse intervalo que vai de menos 1 até 1, também nós temos aqui um quociente de duas funções contínuas e, portanto, ela é contínua. E para x maior que 1, também a função ela é contínua dentro desse intervalo, por ser quociente de duas funções contínuas. Bom, a grande questão é, será que essa função ela vai ser contínua nos pontos em que há uma quebra na sua definição? Que pontos são esses? O menos 1, tá ok? E o 1. Então, nesses dois pontos aqui, há uma quebra na definição da minha função. E nesses pontos onde há uma quebra na definição, é possível termos pontos de descontinuidade. É possível que haja um salto físico realmente no gráfico da função. Então, nós temos que verificar se a função é contínua nesses pontos aqui. Então, vamos lá. O primeiro é f é contínua em x igual a menos 1. O que quer dizer isso? Nós temos que calcular o limite da função f de x quando x tende a menos 1, e isso tem que ser f de menos 1 para a função ser contínua nesse ponto, ok? Então, vamos calcular o limite. Para a gente calcular esse limite aqui,
nós temos que calcular os limites laterais e verificar se eles existem e são iguais. Então, vamos calcular o limite lateral aqui. Então, limite da f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então, limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, menos 1 à esquerda significa valores menores que menos 1. Então, eu estou nesse intervalo aqui. Então, nesse intervalo, a função é 2 sobre x mais 1. Então, 2 sobre x mais 1. Bom, e quanto é que é 2 sobre x mais 1 quando x tende a menos 1 pela esquerda? Em cima vai ficar 2 mesmo, e embaixo vai ficar quanto? Menos 1 à esquerda é como se fosse menos 1,1, por exemplo. Menos 1,1 mais 1 dá menos 0,1, ou seja, um valor próximo de zero, porém negativo. Então, isso dá menos infinito, ok? Então, isso significa que o limite não existe. Então, limite não existe. E, portanto, ela não é, ou seja, implica f não é, por exemplo, contínua à esquerda em x igual a menos 1, tá? Essa é uma conclusão que a gente pode tirar. Será que essa função vai ser contínua à direita? Então, vamos verificar isso. Para isso, nós vamos calcular o limite lateral, né, da função f de x quando x tende a menos 1 pela direita. Reparem que essa função ela já não é contínua em x igual a menos 1, porque ela teria que ser contínua à esquerda e à direita ao mesmo tempo para ser contínua no ponto, tá ok? Então, isso é limite quando x tende a menos 1 pela direita. E aí, quem é f de x quando x tende a menos 1 pela direita? Pela direita, a gente está nesse intervalo aqui. Então, a função é menos 2x sobre x mais 1. Então, vamos lá. Menos 2x sobre x mais 1. Então, a gente vai ficar com o quê? Menos 2 vezes menos 1, ok? Ou seja, dá 2 em cima. E embaixo, menos 1 pela direita, vamos verificar. São valores maiores que menos 1. Por exemplo, menos 0,9. Menos 0,9 mais 1 dá 0,1, ou seja, um valor positivo, porém próximo de zero, né? Então, 2 sobre 0 mais, isso dá mais infinito. Então, novamente, eu concluo que limite não existe, e, portanto, f também não é contínua à direita em x igual a menos 1, ok? Bom, agora vamos verificar se a função é contínua em x igual a 1. Então, reparem que na primeira parte a gente verificou se a função é contínua em x igual a menos 1. E chegamos à conclusão que não, a função não é contínua em x igual a menos 1. Será que ela vai ser contínua em x igual a 1? Então, vamos verificar isso agora. Então, segunda parte, f é contínua em x igual a 1, ou seja, limite da f de x quando x tende a 1 é f de 1. Afinal, quanto é f de 1? Vamos verificar aqui. F de 1, se eu substituir 1 aqui na minha expressão, eu estou aqui nesse intervalo, então vai ficar menos 2 sobre 1 mais 1. Então, menos 2 sobre 2 dá menos 1. Então, deixa eu logo escrever aqui, menos 1. Então, eu tenho que calcular os limites laterais aqui. Tenho que calcular esses limites laterais aqui, quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda, e verificar se esses limites são iguais a menos 1. E aí, nós poderemos concluir que a função é contínua em x igual a 1. Então, vamos calcular aqui o limite
da minha f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Então, isso é limite quando x tende a 1 pela esquerda. Quem é a função quando x tende a 1 pela esquerda? Bom, a 1 pela esquerda são valores menores que 1. Eu estou nesse intervalo aqui. Nesse intervalo, a função é menos 2x sobre x mais 1. Então, menos 2x sobre x mais 1. E substituindo, então, x por 1, isso vai dar menos 2 vezes 1 sobre 1 mais 1. E, portanto, vai dar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Ou seja, isso é igual a f de menos 1. Conclusão, f é contínua à esquerda em x igual a 1. Então, agora vamos verificar se também a função é contínua à direita em x igual a 1. Então, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Então, isso é o limite quando x tende a 1 pela direita. Qual é a expressão da função? Quando x tende a 1 pela direita, eu estou aqui nesse intervalo, então a função é menos 2 sobre x mais 1. Então, menos 2 sobre x mais 1. Então, menos 2 sobre x mais 1, esse limite vai ser menos 2 sobre 1 mais 1, ou seja, menos 2 sobre 2, que é menos 1, que também é f de 1. Ou seja, os limites laterais são iguais e iguais a f de 1, né? Então, f é contínua à direita em x igual a 1, e por ser contínua à esquerda e à direita em x igual a 1, a gente pode concluir f é contínua em x igual a 1. Ok, gente. Então, o exercício termina aqui. Nós mostramos que a função f, depois de reescrita eliminando esses módulos, ela é dada dessa forma aqui, definida por partes. E nós mostramos que o único ponto x em que essa função não é contínua é no ponto x igual a menos 1, tá? Em todos os outros reais, essa função é contínua. Gente, alguma dúvida? Deixem aqui um comentário no vídeo. E se tiverem sugestões de exercícios, também podem deixar aqui comentário no vídeo. Tá ok? Então, a gente se vê nos próximos exercícios. Até mais!